Bom, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um pedaço de madeira, ou pode ser um pedaço de MDF. No caso aqui eu estou usando bem pequenininho, mas não importa. Quem for fazer, pode fazer com uma dimensão maior, até o ideal. É bom às vezes até ter de tamanho diferente, porque você pode usar em situações diferentes, pouco espaço, ou uma maior, para aproveitar mais espaço. Então vamos precisar de um pedaço de MDF, com madeira, 2 réguazinhas de madeira. O importante é que um dos lados dele aqui, ó, seja bem retinho, aqui bem retinho, porque senão, se a gente for utilizá-lo também para poder fazer corte em ângulo, ele pode não ficar no preciso, né? Outra parte também, que nós vamos utilizar embaixo, essa não é tão importante, é mais para firmar a peça na mesa, quando você for utilizar para lixar ou qualquer coisa. Então vamos lá. Bom, eu fiz aqui na peça, aqui, nas réguazinhas, 2 furos, que eu vou colocar 2 parafusos. Alguém pode perguntar por que eu coloquei tão na extremidade assim. É porque, na verdade, como eu vou mostrar depois, em um caso de uma régua maior, de uma peça maior, a utilização para 45 graus para corte, 45 graus, e não só lixar, e também para passar a plana. Ou seja, você pode utilizá-lo para fazer corte em 45 graus. Só que como a minha peça aqui é só demonstrativa, ela é bem pequenininha, então eu estou fazendo um furo bem na ponta, correndo o risco da madeira do MDF que rachar, mas não vai ser o caso aqui, porque está pegando a face. Mas já dá para a gente demonstrar. Bom, como que nós vamos fazer? Bom, então vamos notar que o parafuso está bem, está solto aqui dentro, só tem o buraco, eu escariei aqui também, para poder não correr o risco de uma lâmina ou a serra passar por cima. Ele está bem escariado aqui, de forma que ele não está apresentando aqui mais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar cola, porque a cola branca ela leva um tempinho para ela secar, então não vai ser problema para mim. Eu vou passar um filete de cola aqui. A cola está quase acabando. E com o parafuso, com um dos parafusos, eu vou apoiá-lo aqui por cima. Bem certinho aqui na beirada, para ficar bonitinho, ficar uma coisa bonita. Eu vou usar o esquadro. O esquadro é para ele deixar ele bem perpendicular à peça. Ou seja, a réguazinha vai estar perpendicular à peça aqui de baixo. Isso porque quando eu for fazer, se eu for, por exemplo, fazer um corte em 45 graus, ou então um corte reto, eu encostando a peça aqui na réguazinha, nessa réguinha, o que vai acontecer? Ele vai ficar certo, não vai ficar errado. Então, de posse disso aqui, eu vou botar um parafuso só, por enquanto. E vou fazer o primeiro furo. Olhar primeiro se está alinhado aqui, está alinhadinho. Depois eu vou conferir com o esquadro. Opa. Com um parafuso firmando, eu confiro o esquadro. Porque que agora eu ponho o outro parafuso e eu vou ter certeza que está bem no esquadro. Bom, a primeira peça já está montada. E a gente vai conferir o esquadro para ver se está certinho.
Tá certinho no esquadro. E eu vou virar agora e fazer do outro lado. O mesmo processo. Na verdade, isso é um processo. Existem várias formas de fazer. Pode usar um grampo, pode usar um pino, qualquer coisa assim, ou parafuso, ou só cola, que ela segura. Eu estou fazendo parafuso para poder, com parafuso e cola, para poder ficar pronto já mais rápido. Bom, então eu vou alinhar aqui. A cola branca, se eu quiser deixar alguns minutos, uns poucos minutos, ela me ajuda a firmar sem secar. Mas eu não vou colocar grampo nem nada aqui nesse momento, então eu vou fazer só o alinhamento e parafusar. Um pré-alinhamento, né? Que quem vai garantir mesmo o esquadro vai ser o segundo parafuso. Certinho aqui. Agora o esquadro para garantir. Conferindo. Prontinho. A peça está pronta. Eu posso usar qualquer um dos lados, já que os dois estão no esquadro. Qualquer um das formas. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar desse lado aqui. Tanto faz, né? E se eu quiser fazer passar uma plana. Deixa eu ajeitar essa câmera. Uma plana numa peça. Como é que eu faria? Peça que eu gostaria de aplanar. Ah, e um detalhe, se você for utilizar mais para plana, é o ideal que essa madeirinha da frente, essa reguinha, seja menor que as peças que você está acostumado, porque senão a plana pode pegar nela, né? Eu vou pegar uma peça um pouquinho mais larga. Bom, por exemplo, essa aqui ficaria mais fácil. Para que serve a parte de baixo? Para que eu apoie. Eu estando com apoio aqui, eu pego a plana, ela está fixa em algum ponto aqui, que ela vai servir de apoio. Passo a plana, fico com a mão liberada. Porque aqui, lógico, aqui eu não estou prendendo nada, essa madeira que está solta, esse deve estar solto, mas é só mesmo como demonstrativo. Se você colocar numa parte fixa, uma bancada, por exemplo, ou então uma quina, se você estiver no cliente ou lugar que está mais difícil, você pode pegar uma quina qualquer e prender a peça. Então, ela já me daria utilidade para isso aqui. Eu poderia também utilizá-la para lixar. Se eu fosse fazer um lixamento, poderia estar com dificuldade. Eu estou apoiando aqui e a peça não fica escorregando, já que ela tem um apoio aqui na frente. Passou a firmar um pouquinho com a mão aqui, eu poder lixar, fazer qualquer coisa. Mais uma vez lembrando que essa pecinha aqui, ela foi feita com MDF, com um pedaço de MDF que eu tinha bem pequenininho. Isso aqui, ele está 11 centímetros por 19 centímetros, ou seja, é uma coisa bem pequena. É mesmo para demonstrar. Se você fizesse com uma peça maior, você teria mais utilidade. Mas a outra coisa que você pode utilizar também, numa peça maior, por isso que eu coloquei os parafusos mais nos cantinhos, seria para você fazer um corte de 45 graus. Você tem que se preocupar somente no início. Como é que seria isso? Você colocaria um esquadro inicialmente,
de um lado, faço um risco, esquadro do outro, faço outro risco, e com o serrote você faria na primeira vez o seu corte 45 graus, até lá embaixo. Eu não vou fazer aqui até o fim, mas a ideia é essa. Bom, eu levaria até lá embaixo. E se eu quisesse fazer um reto, eu faria aqui no meio. Marcaria a parte central e faria, lógico, também dentro de um esquadro. Eu faria um até lá embaixo. Opa! Para que serviria isso? Imagina se eu quisesse cortar uma peça dessa, lembrando que a peça aqui é pequena. Se eu quisesse cortá-la em 45 graus, eu ia usar isso aqui como guia, o que eu fiz até lá embaixo como guia. E faria uma marcação onde eu quero colocar os 45 graus. Imagina que seja nesse risco. Nesse risco, eu colocaria ele aqui do lado, poderia firmá-lo, como isso aqui está no esquadro, essa peça, as duas estão no esquadro, então a sua peça vai sair certa. O que eu faria? Lógico que eu teria que estar até lá embaixo, que eu não estou, meu corte. Pronto, aqui eu não vou completar o corte, mas eu estaria fazendo um corte 45 graus. Aqui eu vou até riscar para ver onde que ficou. A minha peça estaria em 45 graus. Bom, isso pode parecer para muita gente bobagem, mas tem hora, conforme o lugar que você está, você não tem uma ferramenta apropriada. Às vezes você vai no cliente, notou que a peça que você levou está com algum problema, e às vezes é difícil de você fazer uma planar ou fazer qualquer coisa na mão sem nada para firmar. Então fica aí a dica. E só lembrando mais uma vez que eu só fazendo um tamanho maior, aí você pode utilizar isso bastante como uma alternativa. E até mesmo na própria oficina, porque às vezes para fazer uma coisa rápida você não precisa de ligar uma serra. É isso aí, pessoal.